Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse canal e se você está nesse vídeo é porque você tem se perguntado quais os erros que eu cometo na hora que estou flertando. Então, se você quer saber se você está cometendo algum erro, fica aí até o final desse vídeo para você tirar suas dúvidas. E vamos para o conteúdo desse vídeo? Antes de tudo, vou me apresentar para você. Eu me chamo Sabrina Marli, sou psicóloga terapeuta e estou aqui para a gente conversar sobre relacionamento, motivação e positividade. Vamos para o conteúdo? Antes desse conteúdo, vamos para algumas curiosidades dos famosos. Não é só gente comum, meros mortais como eu e você que temos essa dificuldade de encontrar o nosso amor, o nosso love e conseguir ser amado por alguém e também poder amar, né? Apesar de fama, dinheiro e beleza, muitos famosos declaram, né, abertamente suas dificuldades em encontrar o amor verdadeiro. Vamos lá? Uma dessas pessoas é a Selena Gomez. Ela declarou ter dificuldades em encontrar o amor verdadeiro e que algumas pessoas acabam se aproximando dela por interesses. Outra celebridade é Charlize Theron. Ela, não sei se é assim que se pronuncia, mas ela confessou em algumas entrevistas que ela tinha dificuldade em ser chamada para dates, para encontros. Essa mulher lindíssima ter dificuldade, quem somos nós, meros mortais, não é mesmo? Portanto, encontrar alguém não parece ser uma missão muito fácil, talvez até bastante desafiadora. E o que pode problematizar ainda mais a gente encontrar a pessoa amada são os erros que comumente a gente acaba cometendo. Então, para você tirar essas dúvidas e também tentar aí ajustar alguns dos seus comportamentos, vamos para esses erros que a gente acaba cometendo. Eu me coloco nessa também, né? Porque nós somos seres humanos e nós erramos. Então, primeiro, idealizar demais. Idealizamos demais o nosso parceiro. Nós temos na nossa mente uma fantasia e essa idealização, ela acaba gerindo a maneira como a gente vai se relacionar. A gente tem sempre na nossa mente o parceiro adequado, o parceiro que poderá ser o adequado e talvez não seja. E a gente tem até ideias que nem fazem sentido, como por exemplo, eu quero um homem alto. E aí a gente acaba colocando, né, características que são irreais e que talvez não sejam tão necessárias assim para essa pessoa se qualificar para ser o amor da nossa vida. Então, criar expectativas às vezes pode ser algo não tão funcional e às vezes as nossas expectativas podem não ser tão realistas. O relacionamento, ele tem que ser mútuo, né? Ele tem que ser uma construção dos dois, da relação do casal e não ser construído como na nossa fantasia, algo que seja perfeito, né? O parceiro perfeito ou a parceira perfeita. Então a gente tem que construir na nossa cabeça expectativas realistas para que a gente não se decepcione. Ao contrário disso, são as pessoas que não sabem o que querem. Essas pessoas, elas não têm algo idealizado, que também não é algo tão funcional. Elas não sabem o que procuram e aí o que aparecer para elas, elas topam, né? E acabam se frustrando porque não atende um pouco ou em nada as suas expectativas. E a gente acaba se decepcionando. A terceira opção é a gente acabar escolhendo alguém por conta da nossa carência. Eu tô tanto tempo solitária, eu quero relacionamento, e aí a gente acaba cedendo para a primeira pessoa que minimamente nos mostrar afeto, mostrar que queira ter um compromisso com a gente. A gente não faz as nossas avaliações, a gente não faz, né, um mapeamento daquele indivíduo para ver se ele se adequa às nossas expectativas, porque a gente precisa ter expectativas reais, realistas, né, saudáveis, não irreais. E aí a gente acaba, já tô tanto tempo solteira, vou pegar isso aqui porque é o que está sendo oferecido. E é uma análise muito interessante que quando a gente está com muita fome, a gente aceita qualquer coisa, né? Só para matar a fome e atender ali as nossas necessidades. Mas não é bem assim. Relacionamento é algo muito sério, algo que impacta a vida um do outro, né? Tanto emocionalmente como socialmente, porque aquele indivíduo passa a conviver com você no seu meio social, financeiramente, porque os parceiros investem um no outro, né? Eu não acredito em relacionamento sem investimento. Então, tem que abrir a mão para encontrar o amor, né? Não adianta ser pão duro e não investir na pessoa que você está interessado. Então, o afeto, ele não se compra, mas ele pode ser cativado através de pequenos mimos, tá bom? Essa é a diquinha aí, hein, gente? Vamos conquistar os parceiros através dos mimos, presentes, não na tentativa de comprar os seus parceiros, mas de demonstrar o seu afeto através do seu valor monetário também.
O quarto erro que cometemos é observar os sinais vermelhos, que são as red flags, comportamentos como falta de interesse, manipulação, a falta de respeito, e aí você acaba passando por cima desse comportamento que você já observou, acreditando que numa relação mais profunda ele possa te cativar mais, te respeitar mais, e aí tá o grande erro, você pode acabar saindo dessa relação muito machucada e ferida. E magoada também, né? E o quinto erro é justamente, né, isso que eu acabei de falar, acreditar que os seus sentimentos, o afeto que você proporciona, o seu amor, o seu carinho pode fazer com que o outro mude. A gente cria uma expectativa, talvez por conta dos nossos próprios interesses, né, da nossa necessidade ou do nosso desespero, né? Às vezes a gente vê, já tô com X idade, eu quero casar, eu quero ter um relacionamento, e aí a gente vai negligenciando esses sinais, né, de alerta, justamente para poder o nosso sonho, nosso objetivo ser alcançado. Mas isso gera lá na frente consequências e prejuízos. Então, não ignore os sinais, né? Isso pode fazer com que você tenha danos lá na frente, saia ferida, magoada, machucada desse relacionamento. O sexto erro que cometemos é parar de viver, né? A gente vive tanto em função de encontrar um relacionamento que a gente esquece da gente, esquece de se cuidar, e aí não só da aparência, gente, mas também da nossa carreira profissional, do nosso desenvolvimento pessoal, né? Cuidar da gente, se amar, e é nítido quando a gente olha para uma pessoa e vê que ela não preserva nem o seu autocuidado, e aí o indivíduo vai olhar para essa pessoa e vai falar, gente, ela não consegue se amar, será que eu posso investir nessa relação? Ou essa pessoa, ela pode ser a cura para você e acabar te incentivando ao seu autocuidado, mas é muito incerto isso, né? Então não crie expectativas como se o outro fosse a sua salvação. Enquanto você não realiza, né, o seu objetivo de ter um relacionamento, de ter uma pessoa ao seu lado, vai vivendo, vai realizando os seus sonhos, vai construindo, né, os seus objetivos e se preocupando mais com você. E no momento certo, a pessoa vai aparecer. É claro que a gente não pode ficar inércia, né? Sem procurar. Tá onde? Tá procurando um relacionamento? Tá onde? Em lugar nenhum. Tá esperando, deitada na cama, assistindo Netflix, e o relacionamento cair do seu lado. E não vai, tá? A gente precisa ter iniciativas, né? A gente precisa fazer essa ação de estar, pelo menos em um aplicativo, em tirar boas fotos, né? Em ter um bom portfólio da gente nos aplicativos, para que a gente consiga se expor de uma maneira agradável e conseguir aí minimamente conversar com alguém, ter uma comunicação. É claro que tá difícil, tá, gente? Mas são algumas observações que podem ser feitas no seu perfil de relacionamento. O sétimo erro é a gente ter medo de ficar sozinha. Então, esse medo de ficar sozinha bate na gente um desespero. E isso é nítido nas nossas ações, na maneira como a gente se projeta para o outro, na maneira como o outro vai nos perceber. E isso acaba nos sabotando. Estar bem com a gente é o pré-requisito para que a gente saiba construir uma relação minimamente saudável. A gente não pode entrar em um relacionamento disposto a aceitar tudo, né, que o outro está nos oferecendo. A gente precisa ter os nossos critérios, né? E a gente, no início da relação, precisa fazer os nossos acordos para que essa maneira de lidar um com o outro possa ser a maneira como vocês vão gerir o relacionamento de vocês no futuro. Então, se eu tolero tudo no início, depois quando eu quero impor que eu não quero mais aquela maneira de ser tratada, já está condicionado o rapaz, né, ou a moça, a achar que você tolera tudo, né, e que agora tá querendo mudar, você sempre me aceitou indo pro futebol, aí você quer do nada mudar esse acordo entre vocês, né, e aí ele começa a não gostar muito desse seu posicionamento, parece ser um pouco controladora, possessiva. Então, são os acordos que são feitos inicialmente na relação. Se você não quer tolerar alguns comportamentos ruins, já fale no início da relação de vocês. O oitavo erro é se fechar para novas oportunidades, ou seja, talvez você esteja sofrendo ainda com questões do passado, né, relacionamentos e términos
dolorosos, né, que você vivenciou, e isso te gera padrões rígidos, ou você acaba descartando rapidamente alguém que poderia ser uma conexão nova, e isso limita muito, né, as suas chances de encontrar alguém compatível. Então, o interessante é você se manter aberta. Por mais que a gente tenha vivenciado questões dolorosas, primeiro a gente se cura, primeiro a gente entende o que aconteceu, elabora esse término de relacionamento, entende, né, o que aconteceu ali, faz uma análise dos erros também que cometeu, porque ninguém é santo, né, ninguém é o perfeito. Mas foi infidelidade. Aí você avalia sobre os limites, você conseguiu impor limites, você conseguiu dizer para ele tudo que você pensava antes de sair dessa relação, você foi abandonada, ele te deu ghost, como é que foi esse término, né? Porque às vezes o problema não tá só no término, tá na maneira como foi esse término. Isso causa uma dor profunda no indivíduo, na pessoa, né? Dificultando ela de ir para a nova fase, de se dar uma nova oportunidade, porque às vezes foi tão doloroso que a pessoa tem medo que o próximo faça a mesma coisa e ela não sabe nem como recomeçar. Então o importante é você elaborar bem esse término, entender bem e se curar para que você consiga ter novas relações. Então, o ideal é, antes que você parta para conhecer uma nova pessoa, você certifique-se de que você realmente está pronta para conhecer e fazer novas conexões. Porque senão começa a conhecer alguém aí fala demais do ex, né? A dor era tão grande que a gente acaba tentando se justificar para a próxima pessoa. Olha, ele fez isso comigo, ele fez aquilo. Então, o ideal não é isso. O ideal é que a gente elabore dentro de nós o término da relação para que a gente não carregue, né? Não leve bagagens para outras relações. Não aprender com os erros do passado. Quando a gente termina uma relação, a gente precisa se autoavaliar, entender o que aconteceu. Mas não foi eu a culpada. Não tem problema, você pode refletir se você foi muito passivo, se você teve dificuldades de impor limites, se você foi um pouco, né, grosseiro ou teve dificuldade de compatibilidade. Avaliar essas suas questões são pontos de melhoria que você pode fazer para a sua nova relação, né? Para que você consiga, no próximo relacionamento, não repetir padrões de comportamento. Então, muito dos erros que acontecem em muitos relacionamentos principalmente, às vezes, a pessoa sai de um relacionamento e entra no outro, que é o chamado rebote, né? Relacionamento rebote. Talvez a pessoa nem se dá o trabalho de pensar, de refletir, de avaliar tudo que aconteceu no relacionamento anterior, mas já entra em outro relacionamento, mesmo sabendo que pode fazer o outro sofrer como fez a pessoa anterior, né? Tanto por não se autoavaliar, tanto por repetir comportamento, e aí não sabe, né, como vai gerir essa nova relação, né? Só culpabiliza o parceiro ou a parceira, né, por todos os erros que ocorreram na relação, e não existe uma autoavaliação para também mudar alguns comportamentos, né, e tratar a próxima relação de uma maneira melhor e funcional, né, para que seja duradoura e satisfatória e contínua, né, porque os relacionamentos estão muito banalizados e curtos. Por último, o erro que a gente comete é escolher um parceiro pensando no que a família vai achar, no que os amigos vão achar, no que a sociedade vai dizer sobre a pessoa, né? Então, a gente acaba ficando com uma pessoa que nem nos faz rir, que nem é tão carinhosa assim, mas, poxa, ela é bonita, poxa, a pessoa tem uma condição de vida boa, né? Poxa, a pessoa é graduada, poxa, a pessoa tem carro, né? Então, assim, a gente acaba escolhendo algo que dentro da percepção dos outros, né, vai ser uma pessoa bem avaliada. Ou seja, olha com quem ela tá, né? Olha, e no final a gente vê que dentro da relação, esse indivíduo, essa pessoa não é totalmente feliz. No caso dos homens, né, escolher uma mulher que seja muito bonita dentro dos padrões da sociedade, corpo físico, né, cor de pele, enfim, formato e tudo mais, e acabar não se satisfazendo. O indivíduo não se sente completo com essa pessoa, né? Então, gerando problemáticas na relação. E aí tem uma situação que ocorre que é refletir as suas frustrações na pessoa de uma maneira totalmente diferente. O problema não é, por exemplo, a maneira que ela fala, mas você não se sentir tão completo com a presença dela, porque não é uma pessoa com quem você consegue ter um bom diálogo, uma boa conversa.
você não se sente tão descontraído na presença da pessoa, você não consegue ter uma boa comunicação, a pessoa só tá ali para ser um troféu para você. Então, é importante a gente avaliar os erros que a gente está cometendo para que a gente possa ter relações futuras mais saudáveis. Se identificar com alguns desses erros é extremamente normal. O importante é a gente se conscientizar deles e trabalhar para evitá-los, né? Assim aumenta as nossas chances de encontrar um relacionamento saudável, genuíno. E aí, me conta aqui, você tem algum desses erros? Deixa aqui nos comentários. E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo e já indica para alguém, para uma amiga, para um amigo. E até o próximo vídeo.